Sejam bem-vindos ao Empreendedoras no Ar, episódio 3 da 6ª temporada. Olha, vou te falar uma coisa. Antes de até apresentar quem tá aqui do meu lado. Se você ainda não curtiu, não compartilhou, não comentou aqui no nosso podcast, seu dedo vai cair. Então já começa. Gente, foi um sucesso o episódio 1 e o episódio 2, que emocionante, muito emocionante. E hoje não vai ser diferente, não. Estou aqui ao lado da Carol. E aí, Carol, da Avicena, seja muito bem-vinda. Obrigada. E para quem ainda não sabe, até vou falar o nome certo, né, gente? Ana Carolina Haddad, é isso? Exato. Ainda faltou sobrenome. Haddad Vilas Boas, que é do marido. Verdade. Logo, logo você vai saber muito mais sobre a história da Carol. Mas antes eu preciso agradecer aos nossos apoiadores, Carol e Maurício da Conceito. A Conceito Interiores é uma empresa de móveis planejados, inclusive, além de nossos patrocinadores, logo em breve estarão também no nosso estúdio. Vocês vão ver que lindo que tá ficando. Logo em breve, gente, logo em breve, vão nos acompanhando aí. E Elise Jander, lá do Vila, Restaurante Vila. Se você ainda foi em Itajubá e não almoçou lá, tá perdendo seu tempo, porque vocês vão amar. Tem área Kids, é uma delícia, e essas duas empresas estão no mercado há muito tempo e fazem questão de apoiar esse conteúdo maravilhoso chegar no ouvido de todo mundo, seja pelo YouTube, Spotify, Instagram, não sei onde você está nos assistindo, mas o que importa é que tem muita gente que acredita que a gente merece levar conteúdo de valor para as pessoas. Então vamos começar o episódio 6, episódio 3, na verdade, da 6ª temporada. Bora lá, Carol, conta um pouquinho aí, quem é a Ana Carolina Haddad Vilas Boas? Bom, eu sou a Carol, como a Larissa falou, todo mundo me chama de Carol, mas Ana Carolina, sou de Itajubá. Minha mãe, meu pai, minha família toda é daqui. Na verdade, minha mãe é de Piranguçu. E crescemos, né, aqui a vida toda. Eu sou farmacêutica, eu me formei em Alfenas e sou uma empreendedora, né? Sou a proprietária lá da farmácia Avicena, farmácia de manipulação, homeopatia. Já estamos lá, vamos fazer 11 anos agora em abril, completando 11 anos. Uau! E uma jornada, né? Carol, você sempre quis ter uma farmácia? Você já pensou de trabalhar para alguém? Você sempre quis empreender? Não, eu sempre tive uma veia empreendedora, sem saber muito, né? Quem me incentivou muito a ter a minha farmácia foram os meus pais, sem dúvida. Eu sempre gostei de trabalhar dessa coisa de comércio. Eu sou descendente de libanesa, né? Meu Haddad não nega. Então, acho que tenho já na veia correndo a veia do comerciante. Veia do comerciante. Então, assim, quando eu era criança, eu adorava brincar de loja. Tadinha, minhas irmãs, eu obrigava elas. Eu sou mais velha, tenho 2 irmãs mais novas. E aí eu abri o guarda-roupa e eu montava a vitrine de roupa e vendia roupa para elas. Então, eu adorava brincar dessas coisas. Então, cresci. Meu avô tinha uma loja na Rua Nova, aqui em Itajubá, né? Quem não sei quem é da época vai lembrar, Casa Haddad. Então eu lembro eu era pequena ainda, né? Mas eu ficava bastante lá. Então aquilo me encantava, eu achava muito legal. Mas não tinha muita noção de nada, assim, de loja, nada. Depois, quando eu fui fazer vestibular, eu pensei em fazer administração, né? Eu já percebia que eu gostava muito dessa área. Mas eu desisti porque eu pensava assim, eu falava, gente, eu não sou muito boa de matemática. Não era o meu forte. Falei, eu acho que eu vou ralar, então eu vou... Aí eu fui pra área, que era a outra área que eu gostava muito, que é a área da saúde. Sim. Minha mãe é médica, então não pensei em fazer medicina. Mas eu tinha uma prima que fazia farmácia, então eu comecei a ler sobre a farmácia e gostei. Falei, acho que é isso, vou pra farmácia. Mas não pensava em ter farmácia até então. Realmente eu fui pra área da saúde porque eu gostava. E aí, durante a faculdade, é que eu fui fazendo estágio... E aí foi despertando em mim, eu percebi assim, os estágios que eu gostava mais era justamente aquele de que eu ficava no balcão ali, na drogaria, atendendo as pessoas, né? E eu gostava, por exemplo, eu fiz estágio numa farmácia aqui em Itajubá, uma farmácia pequena, farmácia do Beto, e eu gostava muito de ver ele fazendo os pedidos, né? O farmacêutico na época, ali, o Fabrício, ele fazia pedido, e eu me encantava por aquela dinâmica, sabe? Eu achava interessante, falava, poxa, que legal que é isso, né? Aí foi onde começou a surgir, falou, será que eu posso ter a minha farmácia e tal? E aí meu pai, super empreendedor, que meu pai é engenheiro e tudo, mas ele é super empreendedor, né? Sim. Na área dele, já fez muitas coisas legais. Então ele me incentivava muito, ele e a minha mãe, você pode ter sua farmácia e tal e tal.
E aí eu fui começando a gostar dessa área. Mas assim, até eu abrir a Avicena demorou bastante. Porque você se formou. Me formei. E aí fui foi trabalhar para alguém, na farmácia de alguém. Isso. Mas isso também é importante, porque você empreendeu no negócio de outra pessoa e aprendeu sobre como ser empresário. Porque no final das contas, quando a gente faz faculdade, especialmente na área da saúde, a gente não aprende sobre como ser empreendedor. Com certeza. Então, exatamente, eu brinquei agora mesmo, falei assim, ai meu Deus, deixa eu fazer uns stories aqui, porque isso aí ninguém me ensinou na faculdade, né? Então, assim, tudo que a gente vai aprendendo, na faculdade a gente aprende muito técnico, né? Sim. E aí, o que aconteceu? Eu queria trabalhar mesmo. Meu pai já era mais, né, pra frente, falava, vamos abrir a farmácia. Eu falei, não, de jeito nenhum. Eu tinha uma insegurança mesmo. Sim. Falei, pai, eu não tô segura, eu quero trabalhar, quero ver se é isso mesmo, quero aprender mais. E ele me respeitou sempre, lógico, né? Então, eu trabalhei em outras farmácias, o grande emprego, assim, maior que eu tive foi na Drogasil, em São Paulo. Então, fui morar em São Paulo, e aí eu adorava a dinâmica ali da Drogasil. Eu até recomendo, quem puder trabalhar dentro da sua área, numa grande empresa, é muito legal, né? Porque é uma estrutura muito grande. Nossa, sim, muitas Todos coisas... os processos são mais claros, né? Porque Muito. quando a gente é pequena, a gente tem que ser tudo. Muito, E os exatamente. processos não são claros, a mesma pessoa que tá vendendo tem que mandar o link, tem que entregar, fazer um pós-venda. Exatamente. E acabou a impressora, cadê a tinta, né? Aquela loucura. Exatamente. E nos processos não são tão claros, né? Muito. Muito do que eu tenho hoje na Avicena, eu trouxe de lá, sabe? Experiências que eu vivi, processos ali que eu aprendi, que eu achava bacana. Sim. Eu tentei aplicar ali na farmácia. E fiz muitos treinamentos dentro da Drogasil, muita coisa grande, muito legal. E lá, aí foi onde começou a criar coragem mesmo para ter a minha farmácia. Por quê? Era um ritmo de trabalho muito puxado. Eu morava em São Paulo, longe da minha família. Eu ganhava para viver ali, assim, né? Não ganhava muito dinheiro, não conseguia juntar, porque o custo de vida era muito alto. Né? E aí, o que aconteceu? Mas eu gostava muito da dinâmica ali, né, do trabalho, fui pegando muita experiência. E aí, a gerente, que eu trabalhava, né, como farmacêutica, a gerente falou assim pra mim, falou, Carol, você não quer fazer o treinamento pra ser gerente da Drogasil? Porque você tem muito perfil, né, de gerente. Aí eu falei, poxa vida, né? Realmente, eu acho que eu tô no caminho certo, é isso que eu quero, né? Sim. Aí eu ainda fiz um treinamento lá, mas aí eu já tava um pouco cansada daquela rotina. Eu lembro que na época a gente trabalhava... Tinha um domingo por mês de folga. Trabalhava diretão, sábado, domingo, feriado, dia santo. Era todo dia, era dia, né? Porque é a estrutura de uma rede de farmácia, né? Claro. E aí aquilo já tava ficando cansativo. E aí eu fui criando coragem, então, pra, né, abrir a minha farmácia. Sim. Peguei mais experiência. E aí eu comecei a montar o meu plano de negócio. Foi onde eu criei coragem. A minha irmã me ajudou muito, que a minha irmã é formada em administração. Na época, ela tava na faculdade ainda. Então, ela começou a me ajudar e tal, e a gente foi pesquisando o mercado, né? E eu já queria voltar para Itajubá. E aí a gente percebeu, a ideia era montar uma drogaria, inicialmente. Só que eu percebi, falei, bom, na época tava aquele boom das redes, né? Na época só tinha Drogasil aqui em Itajubá, de rede mesmo, né? E aí, hoje em dia, né, tem muito mais. Então, a gente percebeu que aquilo tava crescendo, e eu falei, poxa, como é que eu, pequena, vou concorrer com uma Drogasil, né? Verdade. Foi onde eu comecei a me apaixonar, então, pela manipulação. Eu já conhecia da faculdade, mas tinha pouca experiência. Falei, bom, a manipulação eu tô achando que vai ser mais interessante, né? E comecei a estudar. E aí eu tive que realmente sair da Drogasil para me dedicar à minha empresa. Então saí, pedi as contas e tal. E fui fazer uma pós-graduação em manipulação. E aí voltei para Itajubá. Nesse ponto aí, meu pai e minha mãe, né, sempre me ajudaram muito. Eu tenho muita noção disso, que eu sou muito sortuda, porque muitas pessoas não têm essa oportunidade, né? Verdade. Então, assim, eles me ajudaram muito. Eu tinha guardado um dinheirinho, então aguentei por um tempo, né, sem trabalhar de fato, morei na casa deles, voltei para casa deles e comecei a estudar, fiz a pós-graduação, fiz um estágio numa farmácia em outra cidade até, de manipulação de um amigo da minha mãe, então também super me ajudou, porque eu ficava lá todo dia vendo como é que funcionava, né? E aí fui criando coragem, fui montando a minha farmácia. Então ali a gente foi montando a Avicena, né? E hoje a Avicena tem quantos funcionários? Hoje a gente está com 8 funcionários. E é muito bacana você ver esse crescimento da empresa, né? Começou você como estagiária e agora tem 8 funcionários e a equipe bacana e uma empresa sadia. Graças a Deus. E que vida longa a Avicena. Vida longa. Carol, se você voltasse assim na sua história, quais foram os 3 momentos mais desafiadores que você enfrentou na vida inteira? Top 3 momentos difíceis. Primeiro que veio na minha cabeça, né, cronologicamente, acho que foi quando eu fui fazer faculdade.
Eu sou muito família, muito apegada à minha família, né? A gente tem uma estrutura familiar muito boa, grande, muito unida. Então, quando eu saí de casa pela primeira vez para ir para fazer faculdade em Alfenas, eu sofri bastante. Emocionalmente mesmo, eu tinha um pouco de síndrome do pânico mesmo, sabe? Eu tinha medo, porque era tudo novo, né? Era a primeira vez que eu tava saindo debaixo da barra da saia da minha mãe, né? Bom, então foi um desafio se adaptar lá. Foi me adaptar lá. Morei com meu tio nos primeiros meses ali, enfim, eu tinha medo mesmo, eu tava muito feliz e certa do que eu queria, mas eu tinha umas crises de ansiedade, né? Mas foi me E as pessoas já falavam de crise de ansiedade ou meio que não achava? Não. Falava que um pouco era, o que acontece com ela? Frescura, depressão? Não tinha um diagnóstico tão claro? Não tinha, não. Eu no começo, nem eu sabia muito bem o que era, né? E assim, as pessoas falavam, não, é bobeira, vai passar e tal. Então assim, foi o primeiro ano ali meu, foi um ano mais tenso, assim, eu morei com o meu tio, né? Quase o primeiro ano todo, que foi muito importante pra mim, foi o segundo pai ali que eu tinha, né, em Alfenas. E aí eu fui tratando, né, dessa ansiedade e aí eu descobri depois, né, fui amadurecendo e consegui curtir muito ali aqueles anos de faculdade, foi uma fase maravilhosa, mas o momento inicial que eu cheguei em Alfenas foi um pouco assustador. Sim. Depois disso, eu acho que o momento de abrir a farmácia também, né, foi assim, foi tenso, porque era o ano que a farmácia, que a gente levou praticamente um ano ali, até mais um pouco, para realmente abrir a farmácia, porque a gente tinha que... a vigilância sanitária é muito rígida, né? Então, foi muito burocrático o processo. Sim. A gente teve que ir em Pouso Alegre, pedir autorização para vigilância sanitária de BH, aí voltava o projeto, aí tinha que ajustar o arquiteto... E você pagando aluguel. Pagando tudo. Desespero. Então, não, assim, total, foi muito estressante. Porque é desesperador. É desesperador. Você comentou do aluguel. Eu tenho... o meu pai é meu sócio. Aquele ponto onde a farmácia existe é do meu pai. E aí, foi até uma das coisas que ele me encorajou, né? Porque eu falei, onde é que eu vou abrir a farmácia? Eu vou ter que pagar aluguel e tudo isso, né? Ia pesar. Sim. E aí, ele falou, não, então vamos ser sócios, né? Eu tenho um ponto, né? Na época tava alugado. E aí, ele pediu o ponto e tal. E aí, então, hoje meu pai é meu sócio. Até hoje ele é meu sócio. E ele brinca. Eu entrei com o dinheiro e eu entro com o trabalho. Então, somos sócios até hoje. Mas assim, a obra acontecendo, eu pagando várias coisas, porque né, já tinha até estoque comprando, e aí demorava para sair a licença, então foi um ano bem estressante, assim. Sim. Então foi bem desafiador, então o dia que a gente abriu foi um alívio, graças a Deus. E eu acho que o terceiro foi recentemente com o nascimento do meu primeiro filho, que foi o Joaquim, né? Que foi onde eu senti, assim... um momento bem desafiador, porque foi uma maternidade atípica, né? A gente teve vários desafios aí na vida do Joaquim, eu tive que me afastar um pouco do meu trabalho, né, para cuidar dele, então foi bem desafiador. Na gestação já foi desafiador? Foi, então foi assim, o Joaquim, eu descobri que ele tinha síndrome de Down na gestação, com 3 meses eu fiz um exame, e aí a gente já sabia que tinha alguma alteração ali, né? Sim. Indicaram pra gente ir pra São Paulo fazer uns exames, e aí então a gente descobriu durante a gestação. Aí, bom, foi um baque, né, ali pra gente, pra nossa família, né? Porque era tudo muito desconhecido. A gente não sabia, né? Muito medo também. Muito medo, muito. É o que eu sempre falo. Primeiro filho, a gente tinha, né? Toda mãe tem. E eu falo, nenhuma mãe espera isso, nenhuma mãe se prepara pra isso, pra ter um filho atípico, né? Sim. E então foi muito desafiador, eu não conhecia ninguém com síndrome de Down. Então aquilo ali pra mim era um universo totalmente desconhecido. Não sabia o que era. E, além disso, o Joaquim ainda tem uma cardiopatia, que é muito comum nas pessoas com síndrome de Down. Então, ele tinha, durante a gestação, a gente diagnosticou a síndrome, e logo depois o médico falou, olha, ele tá com alguma alteração cardíaca, vamos ter que continuar acompanhando e tal. E aí, o que aconteceu? A gente foi para São Paulo, começou a acompanhar com uma equipe de lá, para poder ele nascer em São Paulo. Eles falaram, olha, a cardiopatia dele é uma cardiopatia complexa, não é uma coisa tão simples, então provavelmente ele vai precisar operar nos primeiras semanas de vida, o ideal é que vocês venham para São Paulo. E aí, olha, eu não sei quem ficou mais desesperado, eu ou a minha equipe, né? Sim. Porque eu cheguei na farmácia e conversei com as meninas, olha, meninas, tá acontecendo isso, sempre fui muito transparente com elas, com tudo, e elas sempre foram ali, né, o meu braço direito mesmo, sempre me deram um maior suporte, e a gente começou, então, a se preparar para aquilo. Eu falei, olha, eu vou ter que ficar ausente, né, vou cuidar do Joaquim.
qualquer maternidade, né? Quando eu decidi engravidar, eu já tinha, Você já, né? Já já tava tava me com uma planejando. equipe bacana. Exatamente. Isso é uma coisa importante, né, Larissa? Assim, eu aprendi isso. No começo eu fazia de tudo, né? Que é normal, lógico, quando você tá começando a empreender, Sim, né? até porque às vezes a gente tá com pouca grana, ou o capital de Exatamente. giro tá Exatamente. baixo, né? Quando eu comecei, eu tinha uma menina no laboratório e uma na recepção, e eu que fazia tudo de tudo um pouco, né? Tudo. A gente Precisar, a gente até limpa. limpei muito mesmo. Eu Pior que faz parte. Tinha dia que não era Sim. todo dia que a faxineira podia ir lá me ajudar, e eu lá Exatamente. tava lá. A gente faz tudo. Faz tudo. E aí, Bom, aí o que aconteceu? Conversando com as meninas, bom, aí eu ia falar, né? Eu comecei já a me organizar pra maternidade, sem saber de nada que estava acontecendo, que ia acontecer, né? Mal sabido dos desafios que ainda estavam por vir. E já comecei a treinar as meninas a ficarem mais independentes, né? Porque eu fazia muita coisa, né? Muita coisa. Isso é de mim mesmo, sabe? É uma coisa minha, assim. Eu tenho dificuldade de delegar as coisas. É um eterno aprendizado. E aí eu fui ensinando mais elas. E aí quando veio o diagnóstico do Joaquim, eu sabia que eu ia ficar um período em São Paulo, né? Comecei a intensificar ali, meninas, vamos, né? Vamos e tal. A equipe médica falou pra gente que pediu pra gente ficar assim um mês mais ou menos, né? Ter disponibilidade dele depois que ele nascesse de ficar um mês lá, que provavelmente era o período que a gente precisaria. Dele talvez operar, recuperar e vir embora. Mas acabou que o Joaquim ficou 5 meses internado. Então, assim, foi um grande desafio. E como que foi isso? Esse parto e receber o Joaquim? Larissa, então. Ó, bom, foi um dos momentos mais dramáticos da minha vida, sem dúvida. É o que você falou, a gente estava comentando, ninguém se prepara, espera isso, né? Eu fui para São Paulo, o Joaquim nasceu antes da hora, porque eu fui para São Paulo fazer um exame, já preparando para o parto, eu tava com 8 meses, né? E a gente foi lá para conhecer o hospital e já marcar a data do parto. Ó, então vamos lá, né, alinhar com a equipe, como é que vai ser o parto e tal. Porque ele precisou nascer num hospital de referência cardíaca, né? Não era nenhuma maternidade, né? Ia ser um hospital que, se ele precisasse operar, já tinha equipe lá. E aí, eu cheguei lá para fazer um exame, eu fui para passar 2 dias. E no exame, a médica viu que ele já estava em sofrimento. Falou, olha, o Joaquim tem que nascer antes da hora. Aí eu lembro que eu falei para ela, mas antes, quanto tempo antes? Ela falou, antes no máximo amanhã. Gente, ali eu abri um buraco ali na minha frente, eu falei, meu Deus, como assim? Eu lembro que depois eu comecei a chorar, aí eu falava pro meu marido, mas eu não tenho roupa. Aí ele falava... porque a gente começa eu comecei, sabe assim, eu falava, gente, ele não brincou, falou, calma, Carol, roupa a gente vai comprar. Porque eu fui pra passar 2 dias, né, e ela falou, não, você não vai poder ir embora, porque ele já tá em sofrimento e tal. Então, foi um susto, e aí realmente ele nasceu no dia seguinte, a gente fez o exame, tipo, na terça, na quarta, ele já nasceu. E dali a gente ficou em São Paulo 5 meses. Meu marido ficou 1 mês, ele tinha, né, licença maternidade e tal, e depois ele voltou para trabalhar, e ele ia e voltava toda semana, né? E eu e a minha mãe, principalmente, a gente ficou lá mesmo, né, morando no hospital com o Joaquim. O parto foi, assim, foi uma loucura, assim, porque tinha muitos médicos, né, ele nasceu e ele já foi pra UTI direto. Porque o que aconteceu? Na verdade, assim, ele tinha cardiopatia, só que ele teve uma complicação pulmonar, que foi o que eles viram ali no último exame. Então ele tava com um líquido no pulmão, ele não tava conseguindo mais ali, né, sobreviver mesmo. Falou, olha, a gente vai ter que tirar ele. E ele já foi pra UTI, foi entubado. E ele ficou na UTI 3 meses e meio. Nossa, Carol. Foi assim... Não é fácil, porque, olha, quando eu fui recém-mãezinha, assim, menino tossia, já tava chorando. E aí o Léo falou assim, nossa, mas não aconteceu nada, tá tudo bem. E eu não fiquei, eu nem consigo imaginar o que é passar pelo que você passou, assim. E ainda lembrando da empresa, né? Porque a gente não esquece das nossas obrigações. E como que você fez nesse período? Ou isso te mudou como pessoa? Muito. O Joaquim, porque lógico, se tornar mãe já muda a gente, mas essa história mudou você do que é importante ou não na vida? Sem dúvida. Eu sou outra pessoa. Eu, meu marido, né? A nossa família, mas especialmente nós dois, né? Que estamos ali no dia a dia. Eu sempre falo, né? Às vezes eu até falo, foi muito difícil, foi muito desafiador, mas hoje eu agradeço tanto a Deus por ter mandado o Joaquim pra mim, mesmo com todas as dificuldades, porque é nas dificuldades que a gente cresce, né? Então, assim, eu sou realmente outra pessoa. É claro que eu gostaria de, né, talvez não ter vivido tudo que eu vivi, por um lado, mas isso me transformou no que eu sou hoje. Então, me transformou a maneira de eu lidar com tudo na vida, inclusive com a minha empresa, né? Sem dúvida, transformou a nossa vida. E como que foi voltar para a empresa? Quanto tempo depois você conseguiu voltar? Olha,
Logo que eu voltei, eu já voltei trabalhando meio período. Porque aí o que aconteceu? A gente ficou lá 5 meses, né? Ele demorou muito pra melhorar, ele ficou numa situação bem grave ali no hospital. E eu tinha que trabalhar. O que eu fiz, né? Ele estava internado, a gente podia ficar com ele na UTI. E eu levava o meu computador pra UTI, pro hospital. Até porque, como ele estava ali, a maior parte do tempo sedado nos primeiros meses, não tinha muito o que fazer. Sim. Né? Só que a gente ficava ali, né? Porque sempre tinha um médico passava e tal. E aí eu falei, poxa, eu vou ficar aqui olhando pro tempo? Vou trabalhar, né? É lógico que tinha dias que eu não tava com a cabeça boa e não trabalhava, mas eu precisava também trabalhar porque eu tinha deixado algumas coisas ali ainda meio sem resolver, tinha coisas que as meninas ainda precisavam de mim. E aí eu decidi também, eu falei, gente, eu não vou ficar me fazendo de vítima aqui, né? A empresa eu sei que precisa de mim e eu preciso resolver algumas coisas, né? E aí todo dia eu ia lá pro hospital. E até pra sair um pouco, né? Com certeza. Quando a gente é recém-mãe, a gente sempre fala, nossa, eu preciso trabalhar só pra descansar. Exatamente. Vou ocupar minha cabeça, porque se eu ficar só ali, né, olhando e tal... A gente fica estressada. Fica. Então eu criei uma força, muita gente pergunta, nossa, como é que você conseguiu e tal... Enfim, acho que Deus dá forças, né, pra gente. Sim. Foi importante pra mim. Então eu levava o computador lá pro hospital, sentava lá do lado do leito ali dele, e ali eu trabalhava, né, o que eu podia, quando eu podia, do jeito que eu podia, né. Fui ajeitando as coisas, até ele ir melhorando, estabilizando e tudo mais. Até que ele teve alta 5 meses depois, né. A gente saiu da UTI, ficamos no quarto um período e voltamos pra Itajubá. E aí eu voltei a trabalhar meio período, né. Porque ele ainda estava, né, baixo peso, né, uma situação bem delicada que ele voltou ainda. E até hoje faz terapias até hoje, exatamente. Então, assim, voltar mesmo ao que era antes, acho que eu nunca, por um bom tempo, não vou conseguir voltar, né? Eu até estava pensando esses dias sobre isso. Depois da maternidade, porque antes a empresa era meu filho, né? A Vicena era meu filho, eu vivia pela empresa. Mas depois que você tem filhos, você tem que se dedicar, né? É diferente. Então eu faço, o tempo que eu tô na empresa, a gente começa até essa diferença, né? A gente tem que fazer aquele tempo valer e você produzir ali, né? Porque eu tenho que buscar ele na escola, eu tenho que... E a maternidade atípica, ela me trouxe outros desafios, né? Então o Joaquim todos os dias tem terapia. Ele faz físio, faz fono, tem mais consultas médicas que uma criança típica, né? Então sempre tem um compromisso. Já teve que fazer cirurgia. Exato, exatamente, tudo isso, né? Ele acompanha com uma cardiologista daqui. Então de tempos em tempos tem que ir lá fazer um exame. A gente vai ter que operar ainda, provavelmente ainda tem mais uma cirurgia para fazer. Então, tudo isso. Então, assim, eu tive que me organizar. Eu voltei realmente a trabalhar agora, porque aí, eu tava quase voltando ao ritmo de trabalho e eu engravidei da minha segunda filha, né? Sim. Que é a Ana Clara. E aí, foi até bom. No começo foi um pouco assustador, que eu falei, meu Deus, né? Agora que o Joaquim tava firmando, né? Entrou na escolinha. E aí eu falei, agora, né, eu vou acalmar. E aí veio a Ana Clara meio no susto, né? Sim. Mas foi ótimo, porque já tô fazendo o serviço de uma vez só. Porque a maternidade, ela é um momento que muda totalmente a vida da mulher, mas pro negócio, ele também muda. Você vai ficar eternamente buscando esse equilíbrio entre os dois e a cobrança, né? Porque a gente também... Eu recebo muitas perguntas de como que você se sente, e às vezes você não consegue almoçar, ou jantar, ou buscar na escola, ou fazer alguma coisa. Mas eu falo, gente, os nossos filhos, eles têm tanto orgulho, e tem um exemplo tão legal, e você quando tá feliz com a sua carreira, com a sua vida, se sente útil, isso também é importante para eles. Né? Se você não quer, não tem problema, mas se você quer, eu acho, para mim faz sentido. Não sei se para você, porque já pensou, você fala assim, eu não vou ter mais uma carreira, porque eu não acho que eu consigo levar os dois, mas fica frustrado. Também não é legal, né? Larissa, então, eu também sempre... A gente sente essa culpa, né, materna, né? Eu já vi, né, tenho amigas que pararam de trabalhar para cuidar dos filhos. Eu lembro que antes de eu ser mãe, eu até, às vezes, meio que criticava, pensava, nossa, como é que ela consegue, né, parar de trabalhar? Hoje eu super entendo, porque é desafiador, né, você trabalhar, ser mãe, e eu sinto isso direto, às vezes, eu sinto culpada de, às vezes, não estar vendo o tempo inteiro, né, não estar com eles o tempo todo, né, a gente tem uma ajudante, uma babá que cuida, eu falo, às vezes a babá vê mais coisas do que eu, né, no dia a dia. Mas é aquilo que você falou, eu amo o meu trabalho, eu gosto da minha empresa, e assim, é o meu estilo, né, eu gosto de trabalhar. Eu lembro muito da minha mãe quando eu penso nisso, porque assim, a minha mãe também trabalhou muito a vida toda, a gente cresceu muito assim, né, às vezes com uma babá, e aí eu penso, falo, poxa,
eu tenho tanto orgulho da minha mãe, apesar dela não, né, dela ter ficado tanto Sim. tempo fora. Sim. Isso não me fez amar ela menos, nem nada, né? Pelo contrário, eu olho, eu tenho tanto orgulho E dela. ela é presente até hoje. E ela é super presente. Nossa, é a minha melhor amiga, né? Sem E dúvida. eu também passei por isso. No meu primeiro filho eu trabalhava. Na minha segunda gestação, com a Livinha, eu não trabalhava. Então, o que eu senti, assim, de diferença, até falando... Fiquei um tempão, assim, uns 2 anos ou 3 sem trabalhar. Porque como no primeiro eu trabalhava e fiquei com muito essa sensação de, nossa, né? Porque com 3 dias de parto eu já estava fazendo pagamento de funcionário, não sei o quê. E aí eu falei, nossa, segunda gestação eu quero fazer de maneira diferente. Mas no final, eu não achei que foi tão, assim, diferente. E eu fiquei baixa astral. Muito baixa astral. Em 2019, quando eu fiz essa transição de carreira, eu tava muito desgostosa. Eu falava muito assim, eu não sou nada, não tenho servir, porque faltava alguma coisa pra mim. Então, eu acho que se a pessoa não tá se sentindo assim, tudo bem. Mas no meu caso, eu me senti muito triste, assim, eu fui ficando sem me sentir valiosa. E aí, eu acho que depende do perfil de cada um. Eu acho também. Porque eu tenho amigas que estão só na maternidade, né, Sim. que é grandioso, e estão super bem, felizes. E também tem amigas que trabalham ou que optaram até por não ter filhos, né? Também. Hoje tem bastante. Com certeza. Ô, Carol, mas aí a Vicena veio, tá aqui, ó. O que é o maior diferencial da sua empresa, assim? O que você mais gosta? Ah, Larissa, eu acho que, assim, desde sempre a gente queria fazer algo mais humano, cuidar da saúde das pessoas, fazer um atendimento, né, mais especial. As pessoas precisam, né, de serem cuidadas, né, um atendimento, né, diferenciado. A gente tem uma ideia, assim, lá na farmácia, a gente manipula, né, de todos os tipos de medicamentos, mas a gente gosta muito da medicina mais natural, a homeopatia, que a gente, né, a minha mãe é homeopata, então eu sempre cresci no mundo da homeopatia, gosto muito, né, então, assim, a gente vê que é uma terapia maravilhosa. Então, eu acho que é isso, cuidar da saúde do indivíduo, não só da doença, né? Sim. Né? Entrou uma pessoa lá com uma dor e ela vai fazer um remédio de dor, não é só aquela dor. É uma pessoa, é uma história, uma vida ali, né? Que tá sofrendo, que precisa de ajuda. Então, tentar humanizar o máximo possível disso, né? A nossa farmácia, ela tem aquele estilo, assim, mais antigo, né? De as pessoas falam, o visual também é muito bonito. Da parte externa já dá essa cara de boticário. Exatamente. Do antigo boticário. Exatamente, porque antes, né, antigamente, as farmácias eram isso, né? Era. O farmacêutico tava ali para consultar a pessoa, ele fazia o remédio, ele consultava, ele era um amigo da pessoa, da sociedade. Verdade, né? Ele era um doutor. Era um total doutor, exatamente. O boticário era quem fazia tudo ali, né? Bem antigamente. Aí depois ficou a gente ligar. Aí tinha os nomes, né? Lá na minha cidade era Laerte. Vamos lá no Laerte saber o que a gente compra. Muitas vezes, passava, às vezes, no médico, né? Exatamente. Antigamente era mais comum, né? Sim. Ir mais no farmacêutico do que no médico, né? Às vezes era mais fácil ali, né? Acessibilidade. Então, realmente, a gente queria trazer um pouco disso mesmo, né? E de estratégia de negócio, quando você entrou no mercado, já tinha algumas farmácias. Sim. E aí você chegou, a gente já conversou aqui sobre, né? Eu e a Carol, a gente já conversou sobre concorrência. E o concorrente não é rival. Mas eu tenho que estudar o mercado, como você fez, você falou logo no início. Mas como que você enxerga essa questão da concorrência, né? E o que você fez, assim, para se destacar? Exatamente, concorrência não é rival, também acredito isso, eu acho que o sol nasce para todos. Todo mundo aqui tem, né, todas as farmácias, né, eu estudei as concorrentes, né, antes de abrir, para entender como funcionava, né, e eu acho que cada empresa tem um perfil, né, cada farmácia, no caso, tem o seu perfil, tem os seus clientes, né. Sim. Tem coisas que às vezes eu não tenho e que eu, né, sem problema nenhum, olha, esse produto eu não trabalho, você pode encontrar na outra farmácia, né. Porque eu acho que isso faz parte. Sim. E eu busquei realmente o diferencial nesse sentido, sabe? De oferecer algo a mais ali, não só o medicamento. Porque o medicamento que eu faço, as outras também fazem igual, né? Tenho certeza que fazem ali. Mas a gente tem que buscar, né? O que eu vou fazer de diferente, né? Para agregar ali pro meu cliente, né? E cada um vai criando um ambiente Cada ali. um tem o seu diferencial e cada um exatamente. Carol, e quando você voltou? Você falou, agora que eu voltei mesmo.
E aí, as coisas, quando você saiu, não fica totalmente encaixadinho, nem igual quando o dono tá presente. Sim. Porque assim, por mais que a gente sempre defenda que a gente tem que delegar, que a empresa tem que rodar, você não pode ser gargalo da sua empresa, é diferente quando o dono tá distante, porque o dono é o estratégico da empresa. É o que tá sempre ali, ó, melhora nisso aqui, eu te ensinei assim. E aí você ficou fora muito tempo, ficou 5 meses fora total. Isso. E depois, quando você voltou, ainda não conseguiu voltar no seu 100%, agora que você tá voltando. Como que foi olhar para esses números? Como foi, se você acalmou seu coração de falar, tá tudo bem, é uma fase, o que importa é isso aqui, é mais importante agora. Porque todo mundo tem sabores na vida. É perder alguém, é um divórcio. Tantas coisas acontecem no CPF que o CNPJ, ele é atingido. Não tem como a gente separar. Porque o CNPJ nada mais é do que um monte de CPF por trás, né? É verdade, né? E aí, como que foi pra você? Como você encarou isso? Inicialmente foi tenso, né? Então, estar ausente ali da empresa, né? Por esses 5 meses. Depois eu fui voltando ali meio período. Durante um período, assim, o online facilita muito a nossa vida, né? Sim. Então, eu tô no WhatsApp, eu brinco, eu nunca descanso. Então, tô no WhatsApp 24 horas para a empresa, né? Sempre que elas precisam, eu tô disponível. Mas, claro, né? Diferente de você estar ali, né? Eu não sou uma pessoa muito boa para home office, apesar de eu fazer home office, né? Com a maternidade, eu aprendi a fazer muito home office, né? Mas é diferente da gente estar ali. No começo, eu tive dificuldade, sim, porque eu me sentia culpada, eu precisava estar lá. Mas aos poucos primeiro eu fui vendo que todo mundo sobrevive, né, sem a gente. Sim. Então assim, eu aprendi, né, várias técnicas e eu fui treinando cada vez mais as meninas e fui aceitando, né, eu acho que o empreendedorismo, a vida de como um todo, a gente tem que ter muita resiliência. Isso que eu passei com o Joaquim me ensinou muito isso, né, a gente tem que aceitar que aquilo ali faz parte, né, do processo. Do seu aprendizado, do para que você tá aqui, né? Exatamente. Não é porque isso aconteceu, é para que isso aconteceu comigo. Exatamente. Então, muitos momentos difíceis, mas assim, poxa, eu não vou ficar me lamentando aqui, deixa eu aceitar, deixa eu viver isso, né? Eu preciso aprender com isso e isso vai passar. Então, isso eu aprendi também com a minha história com o Joaquim, porque nos meses que eu tava ali internada, tinha um dia que eu falava, meu Deus do céu. Quando que vai acabar? Isso não acaba. O mundo tá acontecendo lá fora, as pessoas, eu lembro, né, hoje em dia tem rede social, então a gente via ali os nossos amigos, a nossa família vivendo e eu tava ali. Minha vida parou aqueles 5 meses. E aquilo me deixava angustiada, né? E eu falava, gente, até quando isso vai, né? Quando vai ter fim? E aí, e passou. E hoje eu olho, né? É engraçado, a gente olha... Hoje foram só 5 meses, né? Da minha vida, né? E lá parecia que era um infinito. Parecia que era um infinito, exatamente. Então eu fui aprendendo, claro que ali no primeiro momento foi difícil, mas aos poucos, na dor, a gente vai aprendendo e vai aceitando. E vai trabalhando com o que a gente tem. Igual eu falei, poxa, eu tô aqui em São Paulo, vou trazer meu computador e trabalhar do jeito que dá, vou tentar fazer o que eu posso, vou fazer a minha parte, né? Vou tentar fazer o que Deus me deu aqui, o que eu posso é isso. E vamos, e depois a gente corre atrás do tempo perdido, né? Dá tempo de correr atrás, de reverter, de olhar. Exatamente. Mas quando você também abriu a farmácia, e até hoje, a gente estava conversando aqui até antes de começar a gravação, você já investiu em marketing, né? Sim. De realmente olhar para sua empresa como uma coisa que, ó, isso aqui eu não consigo fazer, eu vou delegar. Por que você decidiu delegar o marketing? Gente, foi uma das melhores decisões, né? Quando a gente criou o Instagram, logo no começo eu criei o Instagram, nem lembro que ano foi isso, gente, agora, mas faz tempo. Já faz tempo. Faz tempo. E aí, no comecinho, até eu postava algumas coisas, Instagram, rede social, né? Inicialmente era até Facebook, né? Nem era Instagram. E aí, e eu comecei a ver que tinha uma resposta ali. Falei, poxa, né? O pessoal tá perguntando, tá tendo um retorno. E hoje em dia, o marketing eu acho essencial para qualquer empresa, não tem como fugir. Sim. Não tem como fugir. O mundo hoje, né, tá aqui no celular. As pessoas estão com presença tudo na digital, mão. ou você é .com ou você é .fora. Exatamente, não tem para onde fugir. Você tem que se adequar, você tem que se encaixar, tem que arrumar uma empresa que te ajude, né, que faça. E realmente eu vejo isso, sem dúvida, um dos grandes investimentos, né, que eu tenho da empresa é a assessoria de marketing que me ajuda, né, que me orienta, né. Muita coisa a gente faz, mas é imprescindível você ter um profissional qualificado que entende do negócio para te guiar. Porque a pessoa estudou aquilo, né? Exatamente. Não é porque eu acho que o maior defeito, e eu acho que isso é defeito mesmo, dos empreendedores hoje é assim, porque eu consigo fazer, então vou fazer tudo. E eu falo, já pensou? Olha que loucura, já pensou? Porque
Já pensou se um médico pensa dessa maneira, se outra profissão, né? E assim, lógico que a gente consegue postar alguma coisa no Instagram, mas se você não é publicitário, ou se você não fez design, se você não tem estratégia, não estudou uma copy, como que você vai competir com quem tem uma pessoa profissional Com fazendo? certeza. Então, lógico que no início eu não consegui contratar de cara, mas eu falo, vá fazendo o seu dinheirinho, coloca lá uma porcentagem mensal para você chegar no dia de ter uma foto boa no perfil, né, tirada por um profissional. Sim. Começa pequenininho. Daqui a pouco você começa a ter alguém que pelo menos te indica o que postar. Daqui a pouco você consegue contratar alguém para fazer um pack de imagens. Com certeza, isso né? faz diferença, viu? Eu acho, devagarzinho você vai tendo uma presença digital com identidade. Sim, né? claro. Porque faz muita diferença, nos sim. resultados, eu acho. A gente começou assim, exatamente o que você estava falando, eu estava lembrando assim, do primeiro rapaz, que era um rapaz aqui de Itajubá, que fez pra mim. E Fez a identidade visual. Aí fez ali, exatamente, né? Pra conseguir fazer até a logo lá da farmácia. Também, tudo. E aí foi começando de pouquinho, né? Ele fazia algumas postagens, e aí a gente foi aprendendo, foi amadurecendo, viu o que o público mais queria, né? Como é que era o nosso perfil. E hoje a gente tem uma empresa ótima, né? Que é a Agência Maia, até que faz pra gente. E, beijo, assim, Helena, maravilhosa. Beijos a todos, são muito queridos. E eles me orientam muito. Então, hoje mesmo eu tava mandando, gente, tô com umas ideias assim, assado. Então, eles vão me guiando. Nossa, Carol, legal. Então, vamos fazer assim, vamos... Aí e você aparece nos vídeos. Apareço. Porque essa identificação é muito legal, né? Porque quando a gente dá uma cara, né? A gente humaniza ali, personaliza, né? Traz uma cara de um ser humano. Porque até o Magazine Luiza, a gente vê que ela tem o avatar, mas a nossa querida, maravilhosa lá, matriarca, aparecer também faz muita diferença. Ela é muito participativa em tudo. Eu sou a maior fã, eu acho, vejo tudo que ela faz, as viagens. E aí você fica, nossa, que legal, olha como eles pensam, olha como eles querem que os funcionários sejam. Aí você considera mais comprar da empresa. Sem dúvida, eu acho que não sei, eu acho que foi você que fez já um post, alguma coisa sobre isso. E as pessoas geralmente vão comprar das pessoas, né? A gente já falou sobre isso. Sim. Então, você ter ali, humanizar aquilo. Então, eu sempre tô ali mesmo, postando a minha vida ali, né? Em relação à farmácia, dicas de saúde, tudo. Isso eu percebi que faz muita diferença. Então, e às vezes eu me sinto toda blogueira, que esses dias mesmo eu fui parada na rua, tava numa loja, na verdade, a moça falou, você que é a Carol da Avicena, eu adoro as suas coisas, seus vídeos. Eu falei, que legal. Então, esses retornos que a gente tem são muito legais, é muito legal. Verdade. Ô, Carol, pergunta misteriosa ou mandar uma indireta pra alguém? Não sou boa de indireta, não. Vai na pergunta misteriosa mesmo. Pergunta misteriosa, vai aí, ó. Carol, se você tivesse aí agora do seu lado, se Deus soprasse assim no seu ouvido e falasse assim, Carol, você só tem mais 5 minutos aqui nessa terra. E eu vou te dar 5 minutos para você fazer o que você quiser e depois a gente vai embora. Acabou para você. O que você faria nos seus 5 minutos? Impossível não pensar nos meus filhos. Eu acho que, né, realmente, a gente até tá falando de maternidade. Não quero me emocionar, mas assim, os meus filhos, eu falo muito do Joaquim, que é a maternidade que me transformou, meu primeiro filho, né? A gente tem toda a questão dele de lidar, né, com todas as dificuldades e questões dele mesmo, né? Necessidades dele. Mas a Ana Clara, que veio depois, né? Que tá com 1 ano agora. E aí eu brinco que ela veio completar mesmo, né, a minha vida. A nossa família, né? E veio curar os meus traumas todos da nossa família, né? Sim. Então, assim, eu iria ficar com eles. Eu acho que eles, assim, né, se eu tivesse 5 minutos, abraçar e agradecer por eles terem me escolhido, né, de viver essa jornada do lado deles, apesar de todos os desafios. Uma grande missão dos dois. Sem dúvida, eu acho que, né, são a razão, né, mais importante, assim. E me conta no final, se você também pudesse deixar uma mensagem para as empreendedoras e empreendedores que estão aí, o que é a grande sacada que você acha, que se você pudesse falar, não, todo mundo pode ouvir essa mensagem, o que seria? Larissa, eu acho que desafios a gente sempre vai ter, né? Esse que eu vivi, né, na minha maternidade com o Joaquim, como eu falei para vocês, eu tava ali no hospital, presa e vivendo uma dificuldade muito grande, e eu podia me entregar ali, né? Poxa, deixa eu esperar aqui para ver o que vai acontecer. Sim. Meio que me vitimizar, né, daquela situação, né? Claro que eu tinha dia que eu chorava, tinha dia que eu tava mal e que eu não queria saber de nada.
Mas assim, no empreendedorismo a gente vai enfrentar muitos desafios da vida pessoal ou dentro do negócio, alguma coisa que aconteceu na sua empresa, né, que foi um problema. Eu acho que a gente tem que ter resiliência, né, de enfrentar, aceitar aqueles desafios, mas não se entregar, né? Então assim, eu ali com a minha dificuldade, né, nesse caso específico, né, do Joaquim, que eu tive que viver tudo aquilo, eu busquei forças ali. E, eu vou trabalhar com o que eu tenho. Eu vou tentar fazer a minha diferença do jeito que eu posso. E eu vou fazer a minha parte, né? Porque preciso continuar, né? O empreendedorismo tem muitos desafios, mesmo, diários ali. Coisas pequenas no dia a dia, né? Brincando ali, a gente mata um leão por dia mesmo, basicamente, né? Então, a gente não dá pra se entregar. A gente tem que sempre estar ali buscando fazer a nossa parte, fazer o nosso melhor, buscando conhecimento, não simplesmente esperar que as coisas vão acontecer, né? Sim. E eu acho que é isso, sabe? Pra quem tá começando, pra quem ainda tem, né, dúvidas, dificuldades, ainda tá numa fase difícil. Faça a sua parte, busque conhecimento, busque tudo e não deixe as dificuldades serem maiores, assim, né? Você precisa fazer a sua parte e a recompensa vem. Vem aí, com certeza. Vem. Você é uma mulher de fé? Demais. Então vem daí toda essa resiliência. Vem, com certeza. Eu acho que... Eu acredito que uma folha não cai de uma árvore se Deus não permite, né? E então a gente precisa acreditar, fazer a nossa parte, mas saber que Ele tá lá, arquitetando tudo, né? Ele tá ali, permitindo que as coisas aconteçam. A minha história com o Joaquim fortaleceu muito mais a minha fé, muito mais mesmo, né? De acreditar que mesmo com as dificuldades, né, que a gente viveu, ele tá lá. Tudo tem um motivo, tudo tem um porém, né? Com certeza. Carol, e como que as pessoas encontram a Avicena nas redes sociais? Vamos lá, todos lá no Facebook, Instagram, Avicena Farmácia, estamos lá, né, na rede social. E... Farmácia com PH ou normal? Com PH, tá, gente? Isso mesmo. Avicena Farmácia. E é linda a sua logo. Farmácia. Você sempre fez essa ou você já modificou? Sempre foi essa e eu não abro mão dela. Linda. Antes na reforma ali, a gente contratou uma pessoa para fazer a logo. E quando ele apresentou... Na verdade, ele apresentou a identidade visual, né? Ele apresentou uma primeira versão que a gente não gostou muito inicialmente. A gente pediu para ele mudar e aí veio essa. E há um tempo atrás surgiu um assunto. Vamos mexer na logo? Eu falei, gente, a logo é meu amor. Essa é xodó. Eu amo. E esse nome, Avicena? Avicena, legal. Avicena, gente, Avicena é uma tradução de um nome árabe, de um filósofo. Ele é um filósofo estudioso, médico, né? E que é árabe, né? Então remetia ele à minha descendência árabe. Sim. E ele era o médico dos médicos, né? Na filosofia. Ele escreveu muitos livros da área de medicina, tem uma história muito linda. E tem um filme dele, para quem quiser, O Físico, que conta a história do Avicena. Então, é uma homenagem que você achou interessante para tudo isso. Que tinha a ver com a nossa história, né? Arrasou, adorei. Eu adorei mais ainda. Foi muito bom. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, e você também, Larissa, que gostou desse episódio, já compartilha, já curte aí. Vão lá seguir a Avicena, conhecer mais da Carol. A Carol também tem um Instagram do Joaquim, né? Contando a história. Quem quiser conhecer mais da nossa história, até hoje a gente posta lá, né, as nossas... porque muita gente, né, acredita e se apoia, né, nas histórias do outro. Eu acho que isso fortalece muito a gente. Quando a gente criou o Instagram do Joaquim, foi justamente por isso. Muitas pessoas queriam saber notícias dele, né, quando ele estava internado, quando ele nasceu. E aí depois eu comecei a perceber quantas pessoas eu consegui ajudar. Muita gente, eu tô vivendo uma situação parecida, meu filho assim, assado. Então hoje a gente posta lá a vida dele, né, tudo, o desenvolvimento, os desafios. Então tá lá também pra seguir, pra conhecer a nossa história. E qual que é o Insta deles? Tá, agora, como tem a Ana Clara, então tá Joaquim Ana Clara Haddad Vilas Boas. Muito bem. Obrigada, Carol. Obrigada a você pelo convite, foi obrigada por tudo, por você sempre estar aí animada, disposta, você é muito generosa. Imagina. Eu sempre vejo, quando a gente vai fazer um evento, você fazendo questão de ajudar, de prestigiar. É uma característica sua e sou muito grata de ter te conhecido. Que bom. Obrigada. A recíproca é verdadeira também. Obrigada a você. Até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau.